Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o DCC 057, Arquitetura de Computadores. Vamos fazer a resolução do exercício número 8 da lista 2. Então, para manter bem simples a etapa de emissão do processador MIPS superescalar com escalonamento estático, foi imposto um limite de emissão de uma instrução de inteiros e uma instrução de ponto flutuante por clock. Vamos remover essa restrição e ver como a carga de trabalho da etapa de emissão cresce com o aumento da capacidade de emissão múltipla. Ou seja, o que acontece, se ao invés de emitir só 2 instruções por ciclo, se eu for emitir 3, 4, em termos de hardware que vai ser utilizado no estágio de decodificação para verificar, por exemplo, dependência de dados. Então, suponha um pipeline superescalar de 5 etapas, 5 fases, sem restrições de emissão e sem hazards estruturais. Então, sem hazards estruturais quer dizer, basicamente, que cada instrução não vai precisar ficar esperando o hardware de outra instrução que foi executada anteriormente. Isso só vai acontecer se cada etapa demorar apenas um ciclo de clock para completar a tarefa. É justamente o que está sendo colocado aqui na sequência. E ele fala também que uma instrução pode ter 2 operandos e um resultado. Então ele pergunta que tipos de dependência de dados a fase de D deve verificar. Como qualquer pipeline, a gente tem que verificar dependências de dados verdadeiras e falsas. Então, eu tenho que verificar se eu tenho uma dependência de dados verdadeira, HAL, e dependências de dados falsas, que são resolvidas por renomeação de registradores, ou renomeamento de registradores, como alguns preferem chamar, que é o caso aqui da antidependência e da dependência de saída. Então, isso tem que ser verificado em qualquer tipo de pipeline que tenha, até com uma única emissão, a gente já via o HAL, no caso lá em organização de computadores, e isso aqui não foge à regra em arquitetura. Bom, para um projeto de 2 emissões, com 32 registradores de inteiro e 32 de ponto flutuante, quantos bits devem ser trazidos para comparadores na fase de D e quantas comparações devem ser executadas durante cada ciclo de clock para se verificar apenas perigos de dados. Aí, quantas comparações deverão ser executadas se a largura de emissão for duplicada? Então, aqui, gente, é um pouquinho do que a gente já estudou lá em organização, e que a gente tem que lembrar, que é o seguinte: quando eu estou no estágio de decodificação, eu tenho que verificar se os meus operandos eles vão ser gerados por uma instrução que está à frente no meu pipeline. Então, vamos pensar aqui numa emissão simples, tá? Eu tenho aqui de uma única instrução a cada ciclo de clock. Então, vou colocar um rascunho aqui só para a gente lembrar lá de organização. Então, o que acontece lá no estágio de decodificação? Vamos imaginar que eu tenho uma instrução como add, S0, S1, S2. Basicamente, o que eu tenho que verificar é se o meu primeiro operando ou o meu segundo operando, eles são gerados, por exemplo, por instruções que vieram antes no meu pipeline e que estão no estágio de execução ou estão no estágio de memória. No caso do write back não tem problema, por quê? A escrita no banco de registradores acontece na primeira metade do ciclo de clock e a leitura, eventualmente, dos operandos acontece na segunda metade do ciclo de clock. Então, não tem problema com hazard. Eu só tenho problemas se o S1 ou S2 eles vão ser gerados por instruções que estão à frente no meu pipeline. Vamos imaginar que eu tenho aqui um sub que vai escrever o valor de S1. Então, eu preciso desse valor de S1, sei lá, que eu vou botar aqui S3, S4. Então, eu preciso do valor desse S1 para poder operar aqui. Ele ainda vai ser gerado. Mesma coisa aqui, eu posso ter acabado de executar uma instrução no estágio de execução, que está aqui no estágio de memória, sei lá, ele acabou de avançar, foi um mul, onde o resultado dessa operação de multiplicação é o S2 que eu vou usar aqui. Então, é a mesma coisa. Eu preciso
desse resultado, que ainda não foi escrito no banco de registradores, para poder operar ou executar, né, a minha operação de soma. Então, o que a unidade de decodificação tem que fazer? Ela basicamente tem que comparar. Será que o resultado, né, lembrando lá de organização, da minha instrução que está um estágio ou que está 2 estágios à frente, ela tem, né, como registrador destino um dos caras que seja o meu RS ou o meu RD, né, meu primeiro ou meu segundo operando? Então, para fazer isso, ela faz comparações de números de registradores, em que são, no caso aqui, 32 registradores de inteiro e 32 de ponto flutuante. Então, esses caras vão precisar comparar 5 bits que mapeiam, né, ou que identificam esse registrador destino aqui, com os 5 bits desse cara, meu RS, e 5 bits do meu RT, do meu primeiro e do meu segundo operando. Então, eu vou precisar comparar aqui 5, 10, 15 bits, e mais aqui 5 bits desse camarada, né, porque também ele vai ser gerado. Então, eu tenho que fazer comparações aqui de 5, 10, 15 e 20 bits. À medida que eu aumento o número de instruções que são emitidas por ciclo de clock, eu aumento o número de comparações que eu tenho que fazer. É justamente o que essa questão quer discutir. Então, vamos começar aqui com a situação de 2 emissões por ciclo. Então, a primeira coisa que muda quando a gente trabalha com emissão múltipla é que, ao invés de comparar apenas com as instruções que estão à frente, eu tenho que comparar também o par que está sendo emitido. Vamos imaginar que eu tivesse agora 2 instruções sendo emitidas por ciclo. Então, o que aconteceria? A segunda instrução, vamos imaginar aqui que seja um sub, que vai ser emitida junto com esse add, ela precisaria comparar para ver se o seu primeiro operando e o seu segundo operando, eles não só são valores que vão ser gerados pelas instruções à frente, como também valores que vão ser gerados pelo próprio par de instruções. Então, eu tenho mais comparações. Eu tenho comparações agora dentro do estágio ID. E, é claro, se eu estou emitindo 2 instruções por ciclo, agora eu tenho também mais caras para fazer comparações aqui. Tanto comparando esses valores com os novos valores aqui dessas novas instruções, quanto também no caso desses 2 operandos com esses caras aqui. Então, vai aumentando o número de comparadores. Aí, talvez para facilitar, né, a nossa visualização, para ver quantos comparadores e quantos bits a gente vai ter que comparar, vamos tentar montar aqui uma tabelinha onde, vamos chamar aqui de instrução no ID, a instrução I, e instrução I mais 1 no estágio de decodificação. Então, em relação aos operandos, esse cara que está no estágio ID, no I mais 1, quem que ele vai ter que comparar para o seu primeiro operando e quem que ele vai ter que comparar para o seu segundo operando? Ora, ele vai ter que comparar com a instrução que está no estágio ID, que é a instrução I. Então, aqui eu vou fazer deixa eu marcar aqui, como é que eu vou marcar essa aqui, comparação? Aqui, vou chamar de C. Eu tenho que fazer uma comparação, 2 comparações. Comparar esse com esse com esse. Além disso, essa instrução ela tem que ser comparada com a instrução 1 do estágio AX e com a instrução 2 do estágio AX. Eu tenho que comparar para ver se o registrador destino desse cara do estágio 1 é igual ao meu primeiro operando, se é igual ao meu segundo operando. Se a instrução 2 é igual ao primeiro operando, segundo operando. E a mesma coisa aqui em relação ao estágio main. Eu vou ter 2 instruções, vou chamar de main 1 e main 2. Eu vou ter que comparar o primeiro operando, segundo operando. Primeiro operando, segundo operando.
Então, será que meu primeiro operando e segundo operando são o registrador destino da primeira e da segunda instrução? Então, olha quantas comparações só para a instrução ID I mais 1. A mesma coisa vai acontecer em relação à instrução I, no seu primeiro operando e no seu segundo operando. Claro que eu não vou precisar comparar ela com ela mesma. Então, aqui não tem comparação. Mas eu vou ter que comparar com o registrador destino da primeira instrução que está no estágio de execução, registrador de destino com a segunda instrução do estágio de execução, no estágio de memória, registrador destino se é igual ao primeiro operando, se é igual ao segundo operando, e registrador destino da main 2, primeiro e segundo operando. Olha quantas comparações. Então, vamos descer aqui, vamos contar quantas comparações nós vamos ter que fazer. Né? Então, total de comparações, foi o que ele perguntou aqui. Né? Quantas comparações deverão ser executadas? Bom, aqui na primeira, né? Quantas comparações devem ser executadas durante cada ciclo de clock? Para eu saber se tem hazards. Então, total de comparações. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 comparações que eu vou ter que fazer. E quantos bits eu vou ter que comparar, né? Bom, como eu tenho 5 bits para identificar as minhas instruções, o meu registrador no banco de registradores, né? Porque com 5 bits eu consigo, 2 elevado a 5, eu consigo fazer 32 combinações diferentes, então eu consigo identificar 32 registradores. Então, são 5 bits, né, no total que a gente vai ter que gastar para cada registrador. Quantos bits eu vou ter no total? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Nesse caso aqui, 4, mais 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, 5 mais 4 são 9 nomes, né? 9 nomes de registradores. 1, 2, 3, 4, 5 para cada estágio e 1, 2, 3, 4 para a instrução 1 e 2. Então, 4 mais 5, 9. Cada um com 5 bits, eu teria um total de 45 bits que teriam que ser comparados. E se eu dobrar? E se ao invés de 2 forem 4? O que vai acontecer em relação ao número de comparações e em relação ao número de bits? Nossa, agora vamos ver se vai ter espaço aqui, né? Fico criando essas questões aqui, depois falta espaço. Então, vou botar bem apertadinho aqui para ver se vai caber tudo, né? O que vai acontecer? Se eu tenho 4 instruções, eu vou ter a instrução I, a I mais 1, a I mais 2 e a I mais 3. Então, vamos começar aqui, como eu fiz ali, de trás para frente, né? Então, no estágio de decodificação, I mais 3, no seu primeiro operando e no seu segundo operando. A instrução I mais 2 no seu primeiro operando e no seu segundo operando. Aqui não parece, mas é um 1, né? Bom, isso aqui também não parece um I, mas é um I, então não vou ficar falando aqui. Bom, aí a I mais 1, aqui deixa eu apagar porque aqui tinha que ser I mais 1, né? Eu fui seguindo a sequência ali. Então, a I mais 1 no seu primeiro operando e no seu segundo operando. E a instrução estágio DI no seu primeiro operando e no seu segundo operando. Bom, aqui deu, mas aqui que vai ficar meio apertadinho, né? O que vai acontecer? A instrução 3, ela vai ter que comparar com a instrução 2,
com a instrução 1, com a instrução I, tudo do estágio de D. Vou ter que fazer comparações aqui, para ver se ela tem dependência em relação às anteriores. A instrução I mais 2 não precisa comparar com ela mesma, mas vai precisar comparar com a I mais 1 e com a I. A instrução I mais 1 não vai precisar comparar nem com a I mais 2, que vem depois dela, nem com ela mesma, mas vai ter que comparar com quem veio antes, que é a I. Bom, e aí não precisa comparar com ela, né? Mas ela vai precisar, e aqui vai ficar apertado, porque agora no estágio de execução eu vou ter execução 1, execução 2, execução 3, execução 4. Memória 1, memória 2, memória 3, memória 4. Então, são 4 instruções sendo emitidas por ciclo. Eu posso ter 4 no estágio de execução, 4 no estágio de memória. E aqui todo mundo vai ter que comparar, porque todas elas são anteriores, né? Vai ficar aqui meio apertado, né? Mas vocês entenderam, espero, né? Que tenham entendido aqui qual é a ideia por trás aqui dessas comparações. Talvez o mais difícil seja entender o que é para fazer na questão, né? Depois que a gente entende, fazer não é tão complicado assim, né? Mas o compreender o que é para ser feito é o mais chato aqui, né? Nossa, haja comparação, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 64 comparações até aqui, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76. Então, comparações saltou para 76. Eram quantas mesmo? Eram 18, né? De 18 foram para 76. E a quantidade de bits? Quantos vão ser? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, seriam 19 nomes, né, de 5 bits. Então, aqui daria 95, é isso? 95 bits. É isso, né? Porque se fosse 20 aqui dariam 100, 100 menos 5, 95 bits. Então, são 95 bits, já saltou então de 45 para 95 bits e de 18 para 76 comparadores. Então, vejam que esse crescimento acaba sendo gigantesco, né? Mais que linear. Aí ele pede aqui, bom, espero que tenha espaço aqui, né? Seja N instruções o limite de emissão e suponha que o número total de registradores seja ilimitado. Quantas comparações com uma função de N devem ser executadas para se verificar apenas o perigo de dados? Então, aqui eu vou tentar fazer uma fórmula geral, né? Para a gente tentar chegar a esse número de comparações. Então, o que a gente observa aqui nessa tabelinha, né? O que a gente pode tentar pegar em termos de comparação? Esse número de comparações, ele meio que segue um padrão, né? Por quê? Porque a gente vai ter, dependendo do número de instruções, né, a gente vai ter uma quantidade que é fixa para esse pedaço aqui, né? A gente vai ter número de instruções vezes 2 para esse pedacinho aqui, né? Então, seriam, se eu tenho N instruções, sei lá, 4 instruções,
eu tenho aqui 4 vezes 2, 8, né? Porque tem o estágio de EX e o estágio de execução. Então, seriam 4 vezes 2, 8, vezes número de instruções aqui. Né? Então, de maneira geral, a gente poderia dizer que seria alguma coisa desse tipo aqui, né? Seria alguma coisa do tipo 2 vezes n vezes n, para a gente poder ter o número de comparações tanto no estágio de execução quanto no estágio de memória, né? Vezes o número de instruções que aparecem tanto no número de instruções anteriores quanto no número de comparações das linhas, né? Tanto na linha quanto na coluna. E aí, esse número de comparações, para o estágio de decodificação, ele vai se reduzindo. A gente não vai ter a comparação completa aqui no estágio de decodificação. O que a gente vai ter? Para a última instrução do par, a gente vai ter como número de comparações, vamos somar aqui mais 2 vezes, né, porque eu tenho que comparar tanto o primeiro quanto o segundo operando, com n menos 1 instruções. Aí depois eu vou comparar o meu primeiro e meu segundo operando, né, no caso da instrução I mais 2 ali, né, no caso da I mais 3, eu tenho que comparar com as n menos 1 instruções. No caso do I mais 2, eu vou ter que comparar com n menos 2. Isso aqui vai até que no último, aqui imaginando n, né, até que no último caso eu vou ter que ter só 2 comparações. Né, no caso aqui dessa instrução aqui, dessa instrução em mais 1. Só vou fazer com a comparação do anterior. Então aqui eu comparo só com... Eu só faço 2 comparações, né, quando chegar aqui na última. Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer... Subir aqui um pouquinho. Eu vou ter que fazer n menos 2 comparações. E aqui, 2 vezes n menos 1 comparações. Então, a gente pode chegar aqui a uma fórmula de meio que geral, né? Então, total de comparações... Como é que a gente pode resolver isso aqui, né? Seria 4n ao quadrado, né? Eu fiz certo aqui. Não, né? Bom, aqui seria a fórmula geral. Talvez tenha aqui uma maneira de colocar isso aqui de maneira mais compacta matematicamente, né? A gente poderia talvez resolver e ter uma quantidade mais compacta, mas aí é só uma questão aqui de fazer esse cara aqui 2n ao quadrado mais 2n menos 2 mais 2n menos 4, né? Talvez a gente possa tentar chegar aqui a uma fórmula geral, né? Para a gente poder ter aqui dar uma simplificada aqui, né? Tá todo mundo aqui talvez em função de 2, né? Talvez a gente consiga fazer colocar esse 2 em evidência aqui e colocar uma fórmula geral aqui para esse total de comparações. Mas a ideia seria basicamente essa, tá? Então, é isso. Até uma próxima questão.